Olá, pessoal! Vamos começar com mais uma live essa semana e aguardando o pessoal chegar. Hoje eu quero fazer uma live que já fazia tempo que eu queria falar sobre esse assunto, que é sobre os tipos de serviço que eu realizo dentro do VM. Eu sei que tem muita dúvida. Boa noite para quem já está chegando, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre alguns serviços dentro do VM, alguns serviços que eu realizo e como eles podem ajudar vocês, né? A gente sabe que cada loja está em um momento, em uma fase e também vai ter um serviço disponível, né, que vai ser mais adequado para o momento que essa loja está. Oi, Fer, tudo bem? Então, gente, eu vou falar hoje dos serviços que eu trabalho, que eu atuo e como eu posso ajudar dentro do VM cada loja. Caso vocês tenham dúvidas, enfim, vocês sabem que aqui é um bate-papo, vocês podem entrar aí e mandar as dúvidas de vocês, que eu vou compartilhar aqui também algumas experiências, enfim, de loja, dos serviços que eu aplico, tá bom? Então, assim, para quem ainda não conhece o VM, para quem nunca aplicou o VM dentro da loja, o primeiro serviço que eu indico seria o treinamento, né? Eu trabalho com vários tipos de serviço dentro do VM. Treinamento, consultoria, assessoria e a mentoria também. O que é cada um deles, né? Então, como eu disse, a minha sugestão sempre é iniciar pelo treinamento, porque a equipe estando treinada, o lojista tendo noção do que é o VM, do que ele pode fazer pela loja, fica muito mais fácil você traçar as estratégias. Boa noite, Evelyn! Então, eu tenho dois formatos, né, de treinamento. Eu tenho o treinamento online e o treinamento presencial. Os dois têm a mesma base de conteúdo, os dois são focados com as mesmas estratégias, né, de VM. A única questão é que o presencial eu consigo estar dentro da loja, né? Então é um pouco mais interessante para quem tem essa possibilidade, porque a gente já consegue analisar melhor os detalhes dentro da loja, a gente consegue analisar a questão de layout, de mobiliário. Não que no online eu não consiga fazer isso, né? Mas no online a gente tem essa dificuldade dessa questão da distância, então fica um pouquinho mais complicado. E dentro do treinamento, eu tenho também duas opções no caso do treinamento presencial. Eu tenho ele no formato só teórico, onde eu passo a teoria, e tenho também, que eu sempre compartilho aqui com vocês, o treinamento com a parte prática, que é o treinamento VIP, que eu divulgo para vocês. Então, eu vou até a loja, a gente faz o treinamento teórico e depois tem uma diária de VM, né, inclusa para a parte prática, que é onde a gente organiza a loja. A maioria dos lojistas tem preferência por esse tipo de treinamento porque a gente consegue tirar todas as dúvidas enquanto está executando. A teoria que eu passo, meus alunos são prova, né, que já fez treinamento comigo, de que é possível sim executar as técnicas com que eu passo no treinamento teórico. Mas se você nunca trabalhou com VM, se você tem uma certa insegurança, o treinamento presencial com a parte prática, ele vai ser mais interessante. Por quê? Porque eu vou conseguir auxiliar você, a gente vai colocar a mão na massa juntos. Então, qualquer dúvida que você tiver em relação a layout, a execução, né, das técnicas de VM, da coordenação de produtos, eu vou estar junto. Então, você vai estar executando junto comigo. Então, é bem mais interessante nesse sentido para quem gosta da parte prática. Agora, se você aprende rápido, se você consegue colocar em prática, já é uma pessoa antenada em assuntos relacionados ao VM, o treinamento teórico vai ser suficiente, né? E dentro dessa questão do treinamento, como eu falei, eu tenho disponível tanto online quanto presencial, os dois funcionam super bem. E é muito bacana porque você tendo conhecimento do VM, a gente já falou isso na live da semana passada, da questão de como o VM pode te ajudar dentro da loja, né? Não é só a coordenação dos produtos. Dentro do treinamento de VM, eu falo desde a questão de posicionamento de mobiliário, de estratégias de venda. A gente sabe que a maioria das vezes o problema começa na questão de estoque, de compras, então eu consigo auxiliar em todos esses fatores, né? A base do VM, que são os nossos 3 P's, que é público, produto e planejamento, então a gente consegue durante o treinamento
e fazendo toda uma estruturação da loja, né? Enquanto eu estou dando treinamento, passando as técnicas. A gente já vai ajustando para a realidade da loja, porque cada loja está num momento diferente, como eu comentei antes. Então, a gente tem desde a questão de lojas que já estão aplicando as técnicas de VM, já têm conhecimento, e lojas que nunca ouviram falar, lojas que não têm sistema, lojas que não têm controle de estoque. Então, o VM ele vai se adequar para cada cidade, para cada realidade de loja, e a didática ela é voltada para isso. Por isso que cada treinamento ele acaba sendo exclusivo, né? Ele é bem direcionado para a necessidade de cada loja. Então, se você é lojista, você nunca fez um treinamento de visual merchandising, você nem sequer ouviu falar sobre o visual merchandising, a minha sugestão é você começar pelo treinamento, né? Que aí você consegue ir trazendo isso para sua equipe, criando esse hábito de trabalhar o VM, analisar o seu estoque, traçar as estratégias, e aí depois você consegue ir implementando outros serviços. Agora, se você já aplica o VM na sua loja, se você já conhece um pouco, mas a sua dúvida é o que eu posso melhorar aqui dentro da minha loja, o que é o interessante? É a consultoria. Na consultoria, eu vou fazer toda a análise da sua loja. Vou analisar o ponto de venda, o público que você atua, né, quem você atende dentro da sua loja, tipo de produto, todo o ambiente da loja, todas as possibilidades possíveis com o meu conhecimento de varejo, eu vou mapear e vou passar para você num guia. Então, o que é interessante? Você vai ter todo um respaldo, todo um guia para você seguir dentro da loja das sugestões do que seria melhor, tanto em posicionamento de mobiliário, qual produto você vai expor em determinado lugar da loja, como analisar isso. Então, você tem todo um direcionamento de um profissional especializado nisso. Mas quem vai executar isso é você. Então, você tem um guia, eu dou todo esse suporte, mas você vai colocar a mão na massa. Diferente da assessoria, que na assessoria eu vou fazer esse mesmo mapeamento do seu ponto de venda, do seu público, do seu produto, dos espaços que devem ser melhorados dentro da loja, sugestões, né, de melhorias dentro da loja, e eu vou estar contigo executando isso. Então, vocês sempre veem aqui os antes e depois, alguns são de treinamento e alguns são de assessoria. No caso da assessoria, a gente consegue fazer um plano maior, então eu consigo estar dentro da loja todo mês, ou a cada 2 meses, a cada 3 meses, dependendo da realidade da loja. Geralmente, a assessoria, como a gente faz o treinamento antes, a equipe ela consegue ter uma base para poder manter esse VM depois, né? Então, eu consigo ir a cada 2, 3 meses fazer a coordenação dos produtos, traçar as estratégias, porque a equipe já está treinada e ela já está mantendo o VM, né? Então, fica um pouco mais fácil, você não precisa ter o tempo todo um profissional de VM dentro da sua loja, porque você consegue aprender e executar sozinho, né? Então, eu vou simplesmente para ajudar, estruturar a parte de estratégias, para ajudar o lojista realmente pensar no negócio dele, analisar o estoque, analisar as compras, analisar o comportamento do cliente, né, do consumo desse cliente e pensar em estratégias para fazer o cliente comprar mais, para comprar de maneira mais assertiva, para ele ter uma experiência de compra dentro da loja. Então, a assessoria já é um tipo de trabalho que ele é um pouco mais profundo, a gente pode dizer, né? E é algo que eu amo porque está dentro da loja. Eu gosto de estar dentro da loja, eu gosto do mão na massa, eu gosto de executar isso. E é bem interessante eu deixar isso claro para vocês, né? Da parte da assessoria, porque é realmente onde a mágica em si acontece, né? Quando a gente coloca a mão na massa, é onde surgem as dúvidas, é onde vocês conseguem ter uma visão diferente. E o meu trabalho como visual merchandiser dentro da loja é realmente ser um braço direito do lojista. É ajudar o lojista a pensar em como ele vai melhorar dentro da loja, a exposição dos produtos dele, como ele trabalhar a questão de compras, de vendas, analisar os resultados que tem no sistema. Às vezes você tem um sistema, mas você não sabe ler aqueles dados, você não consegue executar as estratégias. Então, o meu trabalho dentro da loja ele vai ser exatamente isso, ser um braço direito do lojista em todo esse posicionamento. Vocês já me viram falar aqui em outras vezes também dessa questão, né, da imagem que a loja passa, dependendo da maneira que o seu produto está sendo exposto. Então, aquela visão de uma loja cara, uma loja barata, a gente usa esse termo, né?
Às vezes você está atraindo o cliente errado porque você está fazendo uma exposição que não está condizente com isso, e essa visão o profissional de VM consegue ter. Ele consegue ver se você está alinhado com o público que você quer atingir, se você está de fato tendo um giro do produto que você está comprando, se está assertivo ou não está. Além disso, ele vai te ajudar a estabelecer as metas para o crescimento da sua loja. A Internalize fez uma pergunta bem interessante, né? O que não fazer de jeito nenhum? Eu acho que dentro do VM existem vários equívocos que acontecem. Eu fiz até um e-book relacionado a isso. Tá disponível, tá? Os principais erros que eu encontro pelo varejo. E eu acho que o maior deles é você não conhecer o público que você está atendendo. Você não saber para quem você está vendendo, você não ter estratégias. Você simplesmente colocar o teu produto dentro da loja e achar que vai acontecer um milagre dele ser vendido, né? Primeira coisa é você ter estipulado para quem você quer vender, que tipo de produto você tem para oferecer, analisar os dados também de vendas, né? Não pode ser muito no achismo, eu acho que isso vende, eu acho que isso funciona, a gente precisa de dados. Então, ter um sistema que vai te ajudar a direcionar, você também movimentar o produto dentro da loja. Não existe isso do produto ficar sempre no mesmo lugar, ele precisa ter um giro, dependendo do foco que você quer dar. Então, existem vários fatores que eu diria assim que não são erros grotescos, mas são coisas que elas podem atrapalhar sim o teu trabalho dentro da loja, né? Então, nesses casos de consultoria, de assessoria, a gente consegue mapear tudo isso dentro da loja para que vocês tenham um resultado mais efetivo, né, de vendas e consigam atrair o cliente que você deseja, que esse é o nosso foco principal. E ainda, dentro da consultoria também, eu consigo fazer tanto online quanto presencial. Então, já fiz vários projetos para clientes de outros estados, treinamentos também. Então, o online eu gosto muito de fazer ele ao vivo, ele não é gravado, o meu treinamento, por esse motivo, porque eu gosto da conversa, eu gosto de entender o negócio do cliente, eu gosto de entender a realidade da cidade que ele está, o tipo de produto, as dificuldades, para poder ajustar as técnicas do VM para essa realidade. Minha maior preocupação é essa. Não tem uma receita pronta dentro do VM. A gente não consegue ter uma fórmula que, olha, é só você aplicar desse jeito. Tudo depende dentro do VM, né? Então, por isso que cada projeto ele é muito exclusivo e a nossa preocupação de trabalhar dentro do VM é sempre essa, respeitar a identidade da marca, o que você quer passar para o teu consumidor, né? E nesse formato que eu falei também do online, que eu consigo atender com outros estados, enfim, tem também um ponto muito importante no caso de projeto de reforma ou inauguração de loja, né? Eu também presto esse trabalho de acompanhamento com os profissionais de arquitetura, porque acontece muito do profissional não ter tanta experiência em varejo, na parte de arquitetura comercial, e a gente ter alguns equívocos, né, dentro da montagem da loja. Então, eu faço esse acompanhamento também, é outro serviço que o VM presta, né, dentro da área dele, de acompanhamento de projeto. Então, vai inaugurar a loja, vai reformar, contrata um VM antes, não contrata o VM só para fazer a exposição do produto, porque a gente tem uma grande chance do VM chegar na loja e o mobiliário não facilitar o trabalho dele. Então, você não consegue expor, às vezes, um produto de uma maneira adequada porque o mobiliário não facilita. E eu já encontrei muitos projetos assim, tanto que é uma das minhas paixõezinhas na vida, fazer projeto de reforma e inauguração de loja, porque você consegue alinhar todo o projeto para o estilo da loja que você quer, né? Então, para o produto que você vai atender, para o público que você quer atender, porque acontece muito isso, de ter uma loja, às vezes, com uma arquitetura perfeita, e a exposição de produto não está adequada, ou planejar uma exposição de produto que não condiz com aquele tipo de loja, uma exposição de produto para uma loja mais popular e uma loja que claramente é um estilo mais boutique, uma loja mais refinada. Isso causa uma confusão no cliente, então muitas lojas acabam tendo esse erro por não terem um acompanhamento do VM. Então, caso vocês conhecerem alguém que for reformar ou for inaugurar a loja, já avisa para contratar um VM antes, tá? Para não ter esse erro. E dentro dos serviços também que o VM oferece, uma parte um pouco mais aprofundada, que ele vai realmente pegar na mão do lojista e pensar nas estratégias, né, é a mentoria. Então, a mentoria, ela já é algo mais complexo, né? Ela já começa com a questão do treinamento e tem acompanhamentos mensais
onde realmente o VM vai pensar em estratégias com o lojista, vai ser basicamente um consultor ali em determinados momentos, né, do mês, para poder pensar com o lojista as melhores estratégias de compra, de venda, de disposição de produto, analisar os resultados do mês, pensar em como aquela loja pode ter um crescimento maior através do VM. Lembrando vocês que o VM não é só a coordenação dos produtos, ele acaba entrando em contato com todos os outros setores, né? Se você faz uma compra errada, a melhor exposição não vai salvar esse produto, vai ser muito mais difícil você vender ele, porque é um produto que o cliente não tem interesse. Se você tem um mobiliário também que não te ajuda, você já não consegue expor o produto de uma maneira adequada, então isso também vai dificultar. Se a tua equipe não for treinada, não souber fazer a coordenação dos produtos ou não utilizar o VM da maneira correta, né, as estratégias que a gente tem, não analisar isso, também vai influenciar na hora da venda, vai ser muito mais trabalhoso convencer o cliente a comprar esse produto, né, porque você depende muito mais de argumento para o cliente, quando no VM a gente já tem um argumento visual que encanta ele por si só, quando o VM é pensado. Então são vários fatores que a gente trabalha e tudo isso vai influenciar onde? No caixa da empresa. Então, o VM, eu bato muito nessa tecla que ele é fundamental dentro do varejo, tanto quanto marketing, redes sociais, porque ele é realmente uma ferramenta imprescindível, né? Então, hoje até eu compartilhei com vocês alguns stories de clientes que fizeram o treinamento comigo e que estão aplicando o VM. Então, para vocês terem uma noção de que sim, é possível fazer o treinamento, ter um acompanhamento a cada 2 meses, 3 meses, enfim, e a equipe conseguir executar isso dentro da loja, né? Então, para quem tem loja, para quem pensa em evoluir, para quem pensa em crescer como empresa, precisa ter o VM. E aí, tem muito essa dúvida, mas qual é o mais indicado para mim? Então, né, recapitulando, se você nunca teve contato com o VM, se você pensa em iniciar isso, é tudo muito novo, começa pelo treinamento. No treinamento eu vou conseguir te direcionar, explicar todas as técnicas, você vai conseguir entender um pouquinho mais o estilo da loja que você tem, entender teu ponto de venda, manter o espaço correto na circulação do mobiliário, que muitas vezes já tem esse problema, né? Então o cliente não consegue circular dentro da loja. Depois disso, você pode ter um acompanhamento com uma consultoria e você executa isso na loja, ou se você sentir a necessidade, você pode contratar uma assessoria, onde eu vou ir até a loja, vou executar contigo as estratégias, ou caso você queira que eu realmente te ajude a pensar no teu negócio, executar o VM estratégico, né, analisar os resultados, planejar suas metas, aí entra a questão da mentoria. E falando em treinamento, né, eu preciso comentar com vocês, né, porque senão vocês esquecem, que esse mês, dia 26/8, teremos treinamento presencial aqui em Cascavel, tá? Eu não costumo abrir muitas turmas durante o ano, porque eu tô sempre envolvida com os treinamentos em company, né, dentro das empresas, mas esse mês eu vou abrir turma exclusivamente aqui em Cascavel de treinamento presencial. Então, serão 6 horas de treinamento só teórico, tá? Dessa vez não tem a parte prática. Caso o lojista queira a parte prática, depois a gente combina para eu ir diretamente na loja para entender mais o negócio, a gente aplicar as estratégias dentro da própria loja, né? É um treinamento que é mais voltado para lojista e gerente de loja, então é algo que vai envolver um pouco mais a parte estratégica, um pouquinho mais sobre o negócio mesmo, não apenas as técnicas de coordenação de produto. E o interessante é isso, vai ser no sábado, então para quem é lojista, eu sei que durante a semana às vezes não fica tão fácil assim, vai ser no sábado, dia 26/8, 6 horas de treinamento, e assim, não tem mais desculpa, né, para não executar o VM dentro da loja. Depois dessa turma, acredito que esse ano não vai mais ter nenhuma turma presencial, então é a oportunidade perfeita agora para final de ano, para já se preparar, porque depois de agosto já vem troca de coleção em setembro e a gente já vem com o final do ano, que vocês sabem que vira uma loucura no varejo. Então, se você ainda não se preparou em relação a isso, ao visual merchandising, tem essa oportunidade para esse mês, tá? E em relação aos demais serviços, eu vou deixar essa live salva também no perfil, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, vocês podem sempre me chamar no direct. Tem muito conteúdo. Essa live depois também vai pro YouTube. E vocês sabem que eu fico sempre à disposição. Em breve nós teremos também caixinhas de perguntas, que vocês podem ter as consultorias gratuitas que eu faço para vocês.
E eu espero ter ajudado, gente. Por hoje era isso, é uma live mais curtinha para compartilhar. Internalize, o valor do curso presencial tá 730, tá? Parcela até em 12 vezes. Ou à vista também tem um descontinho, tá? São 6 horas de treinamento, como eu falei. Ele vai ficar bem interessante, porque a gente consegue focar para o nicho que vai ser trabalhado, né? Então eu sei que o seu é mais de decoração, enfim, mas o VM ele se aplica a todos os segmentos. Geralmente as pessoas têm essa visão de que é mais para moda. Eu falo mais de moda porque é a minha área de formação, mas a gente consegue aplicar o VM em vários segmentos. Então vai ser dia 26/8, né? O dia todo, provavelmente das 9 ao meio-dia, das 2 até as 5. E o treinamento é bem completo, tá? Então, quem tiver interesse depois já pode mandar mensagem lá no direct ou no WhatsApp também, que a gente já reserva vagas. São poucas vagas, tá? A turma vai ser pequena, porque aí eu consigo dar atenção a todos os segmentos, esclarecer todas as dúvidas, porque quando a turma é muito grande a gente já fica um pouco limitado, nem todo mundo quer compartilhar, né, as suas dúvidas às vezes com muita gente. Então a gente faz uma turma um pouquinho menor e vai ser a última turma desse ano, tá? A última turma presencial. No online eu consigo atender ainda o restante do ano, mas presencial eu não pretendo abrir mais turma esse ano. E eu acredito que é isso. Para quem acompanhou, como eu disse, a live vai ficar salva no perfil também, tá? Uma live mais curtinha, porque outro dia eu e o Ayrton a gente se passou aqui um pouquinho, hoje eu vou fazer uma live mais curta. E, gente, eu fico à disposição. Quem quiser, a agenda de agosto tá aberta, ainda tem algumas vagas disponíveis, então tanto para treinamento, presencial e online, consultorias, assessorias, enfim. Caso você precise transformar a sua loja, pode contar comigo, tá bom? Então, gente, até a próxima. Semana que vem tem live de novo.